precisamos falar sobre pais narcisistas. Será que os seus pais são ou seu pai ou sua mãe? Como identificar e como se defender dessa dinâmica? Se você quer saber, fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pais narcisistas. Como eu prometi no vídeo passado sobre narcisismo, achei que seria interessante a gente ter um vídeo dedicado só a essa questão dos pais narcisistas. Eu até vou deixar o link aqui na descrição do outro vídeo, porque eu expliquei um pouquinho mais dessa dinâmica narcisista, a diferença entre traços narcisistas e o transtorno narcisista, como que você identifica. Dei exemplos de pessoas no trabalho, nas relações amorosas, nas amizades. Então, vou deixar o link aqui. A hora que acabar esse vídeo, você corre lá para ver também. Hoje o foco vai ser em questão dos pais. Até porque a gente tem uma tendência de endeusar os pais. Ai, pai e mãe é sagrado, a gente tem que respeitar pai e mãe, a gente tem que fazer tudo o que eles querem, a gente tem que honrar o pai e a mãe e colocar eles num patamar muito elevado, como se eles soubessem de tudo, como se eles tivessem o direito de reger a nossa vida e apontar e impor o que a gente tem que fazer e como deve ser feito e o que é o melhor pra gente. A sociedade nos coloca que a gente precisa ser grato o tempo todo em relação a esses pais por tudo que eles fizeram, porque eles deram o melhor, porque eles abriram mão de muitas coisas e a gente acaba se perdendo nesse movimento. E aí os pais nos fazem mal, a gente se culpa por achar isso, se culpa por sentir isso e vira uma bola de neve dentro da gente. Até pelo fato dessa confusão de sentimentos. A gente sabe que de alguma maneira faz mal, mas é colocado que a gente tem que amar incondicionalmente, que a gente tem que ser grato a tudo. Então vira uma bola de neve, como eu falei. Primeiro de tudo, eu sou avessa a essa crença de que os pais são endeusados e enfim, eu acho que a gente precisa colocar eles enquanto pessoas normais. Eu, em particular, e diante dos meus estudos, entendo que não é bem assim. Os pais são pessoas como outras qualquer, que nem sempre vão saber o que estão fazendo, que nem sempre vão ter a resposta certa, que nem sempre vão saber o que é melhor para os filhos e que estão ali tentando acertar, errando, aprendendo. Então, a gente tirar esse patamar de algo sagrado, algo incondicional. Não tô dizendo na questão do respeito, a gente deve respeitar como qualquer outra pessoa, a gente deve ouvir, mas tudo tem um limite, até porque os filhos não pediram para nascer. Os pais têm responsabilidade nisso e eles precisam arcar com essas responsabilidades. Por mais que foi uma gravidez indesejada, mas teve uma escolha, então foi responsabilidade desses pais, eles precisam bancar e sustentar isso. Então, os filhos são os menos culpados por qualquer coisa que os pais tenham aberto mão em algum momento da vida. E que sim, os pais podem causar danos nas vidas dos filhos, sem querer, de uma maneira inconsciente, mas podem causar danos e que em alguns momentos podem ser até irreversíveis. Um dos benefícios da psicoterapia entra nisso, da gente se desvincular desses movimentos dos pais, da gente entender esses movimentos dos pais e ressignificar essa relação, até para ser mais saudável e mais libertador de alguma forma. Enfim, pensando na questão do narcisismo, eu trouxe primeiro alguns traços para identificar esses pais narcisistas. Espero que ajude vocês aí do outro lado. E depois eu vou entrando em como lidar, em questão dos filhos, enfim, tá? Mas primeiro de tudo, acho que para ficar mais claro, eu quero trazer um pouquinho sobre essas características. Os pais que pensam em si em primeiro lugar. É natural que nessa relação entre pais e filhos, em algum momento os pais abram mão de algo para em prol desse filho. Mas esses pais narcisistas não têm isso, eles não conseguem abrir mão de nada em prol desse filho, em prol da necessidade desse filho. Não estou dizendo aqui que o pai e a mãe têm que abrir mão de tudo o tempo todo, se anular. Muito pelo contrário, o pai e a mãe precisam existir.
E quando eu falo pai e mãe, eu tô colocando dessa maneira, mas entra a questão dos cuidadores, das pessoas que oferecem os primeiros cuidados com um bebê, com uma criança, enfim, tá? Eu coloco pai e mãe para ficar um pouco mais didático, mas são os cuidadores ali. Então, esses cuidadores só que têm personalidade narcisista, eles vão pensar só em si. É difícil para eles abrir mão de algo em prol desse filho, em prol da demanda, até porque é muito difícil eles verem essa demanda. Então, eles fazem o que eles querem, em algum momento pode prejudicar esse filho, não tem um cuidado. Às vezes pode acontecer alguma negligência nesse cuidado, porque, como eu falei, não tem esse olhar para o outro, principalmente para esse filho. Outra coisa que sempre acontece é que o filho sempre vai ser o problema. O que acontece muito? Esses cuidadores, eles projetam nos filhos as suas frustrações, as suas cacas, se eu assim eu posso colocar de uma forma mais fácil. Eles projetam no filho isso, então vai ser sempre, meu filho é problema, meu filho dá trabalho, meu filho é rebelde, meu filho é isso. Ele nega em si as próprias questões, então ele reflete as suas coisas ruins no filho. E aí o filho vai ser sempre aquele filho problema. Entra uma questão também de inveja desse pai, dessa mãe, desse cuidador, sempre ter inveja do filho, rivalizar com esse filho, dele não conseguir ver a evolução, meio que, o meu filho vai ser melhor do que eu, que bom, ou estar feliz com as conquistas desse filho. Para uma pessoa, para um pai, para uma mãe com uma personalidade narcisista é muito difícil ver o mérito no filho, de acolher esse mérito no filho e até de participar desses méritos, dessas conquistas, porque tem muita inveja. E por conta disso, até por questões de insegurança e tudo que eu falei no vídeo passado, entra a questão de não ter elogio, de não ter amor, do filho sempre crescer ouvindo que ele não é bom o suficiente, que ele não faz nada legal. É aquele pai, aquela mãe que a criança às vezes chega com desenho, olha mãe que eu desenho, nossa, mas isso daqui não parece nada com uma casa. Sempre denegrindo, sempre falando mal, nossa, que coisa feia, nossa, que horrível. Diante das obras dos filhos é sempre colocado um peso a mais, é sempre colocado algo ruim. Então o filho cresce com essa noção de que tudo que ele produz é ruim, é errado. Tem muita manipulação. O filho sempre fica com as cacas e os pais sempre são os bons. Ele ou ela, enfim, é que são os melhores e o filho não é nada. Tem uma questão também dos pais terem um controle muito grande a fim de viverem as suas frustrações na vida dos filhos servirem para suprir as frustrações passadas. Então, o que eu não vivi, o meu filho vai viver. E ter essa imposição, ter esse controle. A gente vê muito isso em empresários, por exemplo, que colocam o filho como o sucessor e às vezes o filho não quer seguir essa carreira, não quer tocar a empresa adiante, mas não, força o filho a fazer isso, não, é a minha descendência, é o meu sonho, você vai fazer isso, ou eu não consegui estudar medicina e meu filho vai ser médico, e você vai ser médico, e obrigar o filho a ter esse controle sobre o filho fazer determinada faculdade ou determinada escolha na vida. Então esses pais tendem a achar e ver o filho como sua extensão e uma forma de suprirem os seus desejos que não foram realizados até então. Assim como uma pessoa comum, que não é pai, não é mãe, tem essa questão de se vitimar, de culpar o outro, de não olhar esse outro, de se ver sempre enquanto certo, os pais também têm isso. Tem uma tendência a rivalizar os irmãos, então compara um irmão com o outro, coloca um irmão contra o outro. Não tem aquela harmonia na família. Isso é muito comum acontecer quando existe pais narcisistas. E só um adendo, às vezes não são os dois, às vezes é um ou outro. Mas vamos pensar que talvez seja a mãe narcisista. O pai meio que fica à mercê dessa dinâmica, porque assim como ela age com os filhos, ela vai agir com o marido e com todas as suas outras relações. Então, eu tô falando aqui os pais porque pode ser um ou outro, ou até mais, na pior das hipóteses, os dois. Um pai e uma mãe, né, um cuidador, eles tendem a cuidar desse filho, a entender a necessidade desse filho, a acolher essa necessidade, essa demanda, a suprir essas necessidades. Ele tende a cuidar de fato, a abrir mão de algumas coisas, conciliar aqui e ali para que esse filho cresça da maneira mais saudável.
Já os pais narcisistas, eles não conseguem, é como se eles fizessem o processo inverso, de destruir esse filho, de destruir esses sonhos que o filho colocou, de não suprir essas demandas, porque, como eu falei, é muito difícil olhar o outro enquanto o outro. Então, como temos sempre uma rivalidade, uma competição, fica difícil bancar esse filho. Então, eles acabam sendo muitas vezes negligentes em relação ao cuidado. Na pior das hipóteses, eles projetam nos filhos, como eu falei, essas coisas ruins e faz com que todos ao redor acreditem que isso é verdade. Então, a família, por exemplo, começa a ver esse filho como realmente a pessoa ruim, a pessoa errada, a pessoa fora da curva, a pessoa que tem as cacas, enquanto que na verdade é o pai, a mãe, enfim, é esse cuidador narcisista que coloca dessa forma, né, que projeta no filho essas demandas. E aí, pensando na questão do filho, o que isso pode acarretar, o que isso pode gerar? Primeiro de tudo, essa pessoa tende a ter relações das quais ela sempre vai ser manipulada, porque a gente tem como base essas primeiras relações da nossa vida, mesmo que inconsciente. Então, a tendência, o nosso confortável, são pessoas que nos manipulam, por exemplo. Então, se esse filho foi manipulado e teve pais narcisistas, pai, mãe, cuidador, enfim, a tendência é que busque inconscientemente pessoas que vão agir da mesma forma. Então, a tendência de ter relações das quais são manipulados é muito grande. Não estou dizendo que é regra, que é certeza, que é 100%, porque cada um é cada um, mas fica o alerta. Pode ter transtornos como pânico, como depressão, autoestima muito baixa, insegurança, porque sempre foi lhe colocado que era menos, de não se ver capaz, de não se ver podendo crescer, de não se ver podendo ser na vida. Tem muitos traços que pode influenciar no futuro dessa criança, enfim, desse filho ou dessa filha. Até porque, quando a gente é criança, o que a gente mais faz é buscar o amor desses pais. E quando acontece isso, a gente entende que essas cacas todas são realmente nossas, que a gente não é capaz. Então, inconscientemente fica, se eu não sou capaz nem de ter o amor dos meus pais, quem dirá de outra pessoa, quem dirá de mim mesmo. Então, é muito delicado, é muito difícil e que é essencial que essa pessoa vá para terapia, que ela se descubra de alguma forma e até que quebre esse ciclo desses pais. Primeiro de tudo, então, o que fazer? Confrontar não vai funcionar. Como eu falei no outro vídeo, os narcisistas não estão prontos para uma conversa. Eles estão certos e todo mundo tá errado. Então, eles não estão abertos a entender, a se conhecer. Ideal que eles fossem para a psicoterapia deles, mas a gente sabe que isso é no mundo ideal e não no real. Então, conversar nem sempre vai funcionar, a não ser que esse outro esteja disposto a. Então, o que eu aconselho primordialmente é tentar se afastar se for possível, mas às vezes por ser pais é muito mais difícil. Mas o fundamental é ir para a psicoterapia, de você procurar ajuda profissional até para você quebrar um pouco com tudo isso que foi lhe colocado que não é seu. Então, quebrar com essas amarras, com essas repetições da vida, para você desvincular o que é seu, o que é do outro, para aí sim também você criar recursos internos para lidar de uma melhor forma com esses pais, a fim de que, já que não consegue se afastar, talvez em alguns casos, mas de que você tenha recurso interno para lidar com aquela dinâmica, talvez de entender que é do pai, é da mãe, não é seu, de entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas a gente precisa se curar primeiro para depois criar essas habilidades internas. Então, psicoterapia é fundamental, até porque, como eu falei, conversar com pessoas narcisistas nem sempre é fácil, nem sempre elas estão dispostas a conversar, a entender e a mudar de algum modo, a buscar ajuda para mudar. Então, só a conversa é muito difícil. A gente precisa, talvez, mudar a nossa postura, nos fortalecermos para aí sim cuidar dessas pessoas e lidar, na verdade, com essas pessoas de uma forma mais saudável pra gente. Se a pessoa estiver disposta a mudar, transformar e a ver isso, ótimo. Mas nem sempre é assim. E se você puder também se afastar, melhor ainda. Mas já que não é possível, a gente vai tentando driblar de alguma forma essa dinâmica que é do outro e que a gente não precisa ser responsável e viver as consequências dessa dinâmica que não é nossa. Não é fácil, é um trabalho de paciência, de formiguinha,
mas é possível de algum modo a gente trabalhar para fortalecer o nosso interno para lidar com essas pessoas das quais não conseguem ainda entender e se olharem, enfim. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conhecem alguém que estão nessa situação, como que vocês lidam com pessoas narcisistas do lado daí. Se tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo. Se quiser que eu grave mais vídeos sobre o assunto, coloca aqui também. Eu vou adorar conversar com vocês. Eu já peço para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada aqui, não custa nada do lado daí e ajuda muito o lado de cá. Ah, e compartilha também com aquele amigo, aquela amiga que procura bem-estar, procura saúde, procura uma vida mais leve e até saber mais sobre narcisismo. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima. Ah, não sai daqui não, assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!